o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira, ele é deputado federal, afirmou que o governo deve publicar a medida que aumenta o imposto de importação de leite em pó para a União Europeia e para Nova Zelândia. A medida busca compensar o fim da taxa antidumping que era adotada pelo Brasil até o último dia 6. Essa sobretaxa era cobrada desde 2001 e era somada à tarifa já cobrada sobre o leite em pó, que hoje é de 28%. Tanto no caso da União Europeia quanto da Nova Zelândia, a taxa era cobrada para compensar efeitos da concorrência desleal praticada por esses países ao vender para cá um produto abaixo do seu preço de custo, causando, portanto, prejuízo à produção local. Nessa segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi pessoalmente ao Ministério da Agricultura conversar com a ministra Tereza Cristina para juntos encontrarem uma solução para o impasse. Esse assunto vem aí se desenrolando ao longo da semana, Andreasa. Rapaz, e essas coisas são curiosas, né? Tem um aspecto jornalístico aí dado. A notícia de que o presidente Bolsonaro recuaria e contrariaria os interesses liberais do seu superministro da Economia, Paulo Guedes, foi noticiado e desmentido pelo próprio presidente e corte, inclusive como canalice, para, nos dias seguintes, se dar um rebolado maravilhoso, malabarismo para justificar a intervenção do Estado na economia. Um movimento iliberal, um movimento hostil ao liberalismo, protecionista para o produtor de leite nacional. Foi isso que aconteceu. Então, o jornalismo tão desmentido, tão desqualificado, estava certo, né, pessoal? Diga lá, Joel. É grave, no fundo não, obviamente, é uma questão pequena. O imposto em si, sobre a taxa de importação em si, sobre o leite, é uma questão pequena, o leite em pó. Agora, enquanto a relação do presidente, das diversas forças que compõem esse governo com o Ministério da Economia é grave, porque são os produtores de leite no Brasil, não é nenhum um grupo super poderoso, a bancada da soja, por exemplo, e outros grupos aí, é uma coisa pequena, e o presidente cedeu nesse ponto. Teve todo o debate sobre a mídia, aí o presidente teve uma infeliz colocação lá no Twitter, né, acusando a mídia de mentir, não tinha mentira nenhuma, era verdade, cedeu, recuou, e do ponto de vista econômico não faz sentido, tá? Sim, é verdade, se o leite em pó entra mais barato no Brasil, os nossos produtores vão sofrer com isso, mas a população dos consumidores ganha. E a economia, justamente, ela é voltada para servir melhor os consumidores. Podendo comprar leite em pó mais barato, os consumidores daí vão ter mais dinheiro para gastar em outras coisas. E outros setores da nossa economia daí são beneficiados. Um certo setor produtivo perde um pouco. Ele é obrigado a se tornar mais competitivo, né? Os economistas, inclusive economistas ligados lá ao governo anterior do Michel Temer, eles mostraram que, olha, quando você libera o comércio, quando você permite mais importações dentro de um país, é a própria indústria, a própria produção econômica do país que se torna mais produtiva, porque ela é obrigada a se tornar mais produtiva e mais eficiente daí. Então, não só os consumidores ganham, como a própria produção dentro do país sai ganhando também, porque se torna mais eficiente, né? Então é uma pena que realmente essa taxa seja levantada novamente aí para proteger nossos produtores. O que a gente precisa no Brasil são produtos mais acessíveis à população, que daí vai poder melhorar seu padrão de vida, vai poder consumir mais coisas e, portanto, ativar o nosso sistema econômico, ativar a atividade econômica brasileira em diversos setores. Pense em um caso bem simples aqui. Pense se leite começasse a jorrar da terra, que nem na visão bíblica. Leite puro jorrando jorrando da terra brasileira. Custo zero, gratuito. Para os produtores de leite do Brasil seria ruína, seria o fim da atividade econômica deles. Para a economia brasileira seria ótimo, as pessoas teriam leite de graça, poderiam fazer muito mais coisas. Os recursos e trabalho que a gente tem poderiam ir para outras coisas. Portanto, importar leite mais barato não é ruim, ainda que sim, você tem que ter um cuidado com o produtor local, precisa ajudá-lo a mudar de atividade, capacitá-lo para outras coisas, mas ficar protegendo uma indústria que será ineficiente e que seria substituída por um produto importado mais barato é um contrassenso. Prejudica a nossa população. Diga lá, velho, eu fiquei com a imagem do leite jorrando. Leite jorrando. Eu também, nunca vou terra de leite e mel. A terra de leite e mel. Eu não sabia que o Joel tinha essas visões místicas. Eu fiquei com a imagem na cabeça, mas vamos lá, diga, Vera. Pois é, mas como o leite não jorra, o que acaba ficando muito evidente aí é que o liberalismo do Paulo Guedes está sob ataque, né? Está sob ataque das forças que têm peso político no governo.
não é não é o único contencioso entre o Paulo Guedes e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Só nessa semana há pelo menos mais 3. Ela disse que não se pode desmamar os produtores rurais de uma única vez, de créditos subsidiados a que eles têm direito no BNDES. Ela agora está se insurgindo contra um aspecto da reforma da Previdência que vai retirar uma isenção ou redução de contribuição previdenciária de produtores rurais que exportam. Sabe-se lá por que cargas d'água, o que uma coisa tem a ver com a outra, mas o fato é que essa isenção existe e acaba levando a uma perda de arrecadação de 7 bilhões ao ano. Então era uma das torneirinhas de benefícios que o Paulo Guedes gostaria de fechar na reforma da Previdência e a qual a ministra já está se opondo. Eles também estão se opondo a essa história do leite em pó e a outros contenciosos na mesa. Se os ruralistas forem ganhar todas as batalhas, inclusive com o posto Ipiranga, e inclusive no momento definidor, né, do governo, que se vendeu como liberal na campanha, o Bolsonaro ajoelhou no altar do liberalismo, ele que nunca foi liberal na sua vida, sempre foi um corporativista de 4 costados, ajoelhou no altar do liberalismo e disse que o Paulo Guedes teria carta branca. Se ele não ganhar uma mísera batalhazinha dessas menores, dessas do dia a dia, como ele vai chegar prestigiado para uma guerra que vai ser a reforma da Previdência? Porque aí não se estará falando de leite, do leitinho das crianças, de leite jorrando, se estará falando de trilhão. A economia é na casa do trilhão e os interesses são igualmente poderosos. Como que esse ministro que não consegue ganhar que primeiro o presidente diz que a imprensa está mentindo, depois não só mantém como aumenta uma taxa do leite em pó, fazendo algo que é o oposto do que foi prometido, né? Não teria protecionismo, não teria subvenção. Isso é a antítese de liberalismo. Como que esse ministro vai chegar para essa guerra se nas batalhas comezinhas do dia a dia ele é desautorizado diuturnamente? Difícil, né? Tem a dívida rural também, né? Aquela dívida dos ruralistas com fundo rural. O Bolsonaro tinha falado em perdão, chega a 17 bilhões de reais. Com a bancada ruralista, não tem toma lá da cá, é só toma lá. O poder inteiro está com eles.